Pronto, obrigado, irmão. Bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde a todos. Eu sou Celso Derete, eu sou missionário da Arquidiocese de Florianópolis, lá no estado de Santa Catarina, lá no sul do Brasil, onde tem muita água correndo. Eu trabalho em tempo integral para as missões, exerço o Ministério de Pregação no Brasil, também países da África, e acabamos de chegar de uma missão lá na Tanzânia, lá na África Oriental, e recebi com muita alegria o convite para estar nessa tarde aqui no módulo Vocações. E o tema da pregação de hoje é chamados à santidade. Chamados à santidade, correto? Quando a gente fala chamados, a gente pode ter duas respostas: o sim e o não, correto? Todo mundo sabe que vocação é chamado, vocare, né? Chamado. Ora, eu posso dizer sim e posso dizer não. Uma escolha minha. E dependendo da minha escolha, a minha escolha vai determinar o quê? A minha resposta vai determinar o quê? Vai determinar onde a minha alma passará a eternidade. Correto? Então, aqui que está a questão da santidade. A santidade é a minha resposta à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A minha santificação. Essa é a vontade de Deus, a minha santificação. Qualquer vocação que a pessoa escolhe, seja o casamento, seja a vida religiosa, o sacerdócio, o celibato, seja qualquer vocação específica, ela é para responder o chamado à nossa vocação universal, a santidade. Aqui tem uma passagem, 2 Coríntios, capítulo 5, de 1 em diante, muito importante, muito importante. Olha só, deixa eu dar uma notícia para você aqui, uma notícia muito séria. O dia da nossa morte já está decretado. Você sabia disso? Você está ciente disso? O dia da nossa morte já está decretado. É inevitável, a morte ela é inescapável. Todos nós chegará o dia em que a nossa alma vai se desprender do nosso corpo, o que a gente chama de morte. Agora a questão é, uma vez que eu tenho uma alma imortal, correto? Você sabe disso? Está no catecismo. No momento da minha concepção, eu fui dotado por Deus de uma alma imortal. Isso significa o quê? Eu viverei para sempre. Eu jamais deixarei de existir. A questão é, se a morte, no dia da minha morte, a alma se desprende do corpo, para onde vai a alma? Qual é o destino desta alma imortal? E o magistério da igreja nos responde. A palavra de Deus nos responde. O Senhor Jesus nos responde. Existem dois únicos destinos finais para a nossa alma imortal. Um nós chamamos de céu e outro nós chamamos de inferno. Céu ou inferno. A alma, quando se desprende do corpo,
ela habitará por toda a eternidade, ou no céu, ou no inferno. Presta atenção no que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 em diante. Sabemos com efeito que, ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, que tenda é essa? O nosso corpo. Recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. Uma habitação o quê? Eterna. Pensa um pouquinho agora sobre eternidade. O que isso significa? Qual é a duração da eternidade? Não tem fim. Não acaba nunca. Nunca. É sempre, 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 sempre. E por isso suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste. Agora, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. Viu? Vestidos. Pois enquanto permanecemos nessa tenda, gememos oprimidos, desejamos ser não despojados, mas revestidos de uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida. Qual é o maior desejo do coração do homem? Do seu coração, além de ganhar na Mega Sena? Qual é? Eu vou responder. Você não precisa nem falar para mim. O maior desejo do coração do homem é viver eternamente. Por isso que a morte, ela, para nós, do ponto de vista biológico, ela representa a nossa extinção. Ela representa o quê? A nossa extinção. E é por isso que tudo que nós fazemos aqui na Terra, ela tem um único objetivo: fugir da morte. Toda a cadeia produtiva, tudo que o homem faz, produz, cria, realiza, no fundo é uma tentativa de escapar das garras da morte. Tudo, pode perceber. E por isso que o dinheiro, ele tem tanta importância para nós, porque com o dinheiro a gente tem aquela sensação de que a gente pode adiar o máximo possível o dia da nossa morte. E aqui está. Aquele que nos formou para este destino é Deus mesmo, que nos deu por penhor o seu Espírito. Qual foi o destino que Deus preparou para você? Qual foi? O céu, correto? Acabamos de ler aqui, ó. Aqui, que Deus preparou uma habitação eterna no céu. Agora eu pergunto para você assim: se Deus preparou para nós uma habitação eterna no céu, como é que tem gente que vai para o inferno? Como é que pode isso? Você lembra daquela passagem que Jesus, Mateus 25, em que Jesus, ele coloca as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda? E o que ele diz para os que estão à sua direita? Vinde benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E aí seguem todas as obras de misericórdia. Tive sede, tive fome, estava na prisão, era nu, era estrangeiro, etc. Aí ele se volta para os cabritos que estão à esquerda e fala o quê? Algo terrível. Ide malditos para o fogo eterno, preparado para quem? Preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para uma alma humana. É uma escolha minha. É uma escolha. Eu escolho. Porque Jesus disse: ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, não para uma alma humana. Porque acabamos de ler aqui que Deus preparou para nós o quê?
habitação eterna no céu. Irmãos, aqui está a grande e terrível realidade da nossa liberdade humana: escolher o céu ou escolher o inferno. São Francisco, ele já perto da sua morte, já em odor de santidade, ele costumava dizer: eu ainda posso me perder, eu ainda posso me perder. Veja, mas a gravidade das nossas escolhas, das nossas decisões, do caminho que nós tomamos, um caminho que conduz à vida e outro caminho que conduz à destruição, à perda eterna da nossa alma. Veja, as nossas ações, queridos, as nossas ações, cada ato que a gente faz, a gente pratica, é como se você colocasse uma pedra. Cada atitude, decisão, comportamento, é como se você pavimentasse um terreno aqui, ou para o céu, ou para o inferno. Então a gente vai pavimentando o nosso caminho, ou para o céu, ou para o inferno. Você sabe o que é um alçapão? Alçapão? Sabe o que é? É aquela portinhola que a pessoa está com os pés em cima aí, se abre e a pessoa cai, né? É alçapão, né? Não é assalpão, não, né? Alçapão, né? Isso. Então, nesse exato momento, você, nós estamos com a planta dos nossos pés ou no alçapão da morte ou no alçapão da vida, da morte eterna ou da vida eterna. A morte é quando esse alçapão se abre, e aí onde eu cair, eu vou ficar lá por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Qual é a má notícia? A má notícia é que se eu estou com a planta dos meus pés no alçapão da vida, eu posso me bandear para o alçapão da morte. E qual é a boa notícia? Se eu estou com a planta dos meus pés hoje no alçapão da morte, eu tenho como passar para o alçapão da vida. Correto? Por isso que a palavra de Deus diz: coloco diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, a água ou o fogo. Estende a mão para aquilo que tu queres. Correto? Olha, amados, pensa numa pessoa que está no fogo do inferno, e ela lembra de todas as oportunidades que Deus lhe deu para ela passar da morte para a vida, e nunca deu ouvidos, nunca levou a sério, nunca levou suficientemente a sério a palavra de Deus. A palavra de Deus, se a gente fizer uma análise desde Gênesis até o Apocalipse, é um chamado para a gente passar da morte para a vida, da morte eterna para a vida eterna. É por isso que Jesus diz: aquele que me ouve e crê naquele que me enviou, ainda que morra, viverá. Passou da morte para a vida, da morte para a vida. Essa é a vontade de Deus, a nossa salvação. Aqui diz, olha, diz aqui: por isso estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que o tempo que passamos no corpo, olha só, quanto tempo de vida você tem? O tempo que nós passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. É um exílio longe do Senhor. A nossa pátria definitiva é o céu. Correto?
É um exílio longe do Senhor. Andamos, agora isto aqui é a chave da vida eterna. Preste atenção. Andamos na fé e não na visão. Amém? Andamos na fé e não na visão. A Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que fé é a certeza daquilo que se espera. Então, eu pergunto para você viu Jesus assim de carne e osso já alguma vez? Já viu? Você já viu o céu com os teus olhos? Já viu? Não. Dificilmente. Pode ser que alguém já viu, mas é muito raro. Ué, mas como é que você, não tendo visto Jesus, você o confessa como o Senhor da sua vida? E você vive sob o seu senhorio? Nunca tendo o visto, como é que você faz aquilo que Ele manda? Porque você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Você crê nas realidades invisíveis. Como é que você renuncia a tudo isso que o mundo oferece, aguardando a posse dos bens celestiais? Porque você tem fé na promessa de Deus. E é por isso que o demônio, ele tem uma frase que ele continuamente sopra nos nossos ouvidos. O que é? O diabo sempre diz assim: não troque o certo pelo duvidoso. E na cartilha do diabo, o que é o certo? É toda essa podridão de pecado, de vício, de devassidão, de perversão que o mundo está no mundo. É todo este modo de viver do mundo, essa perversão sexual, essa corrupção, essa imundícia, essa licenciosidade, esse satanismo, esse ateísmo prático. Ateísmo que? Prático. O que é? É viver como se Deus não existisse. É aquilo que o Papa Bento XVI diz com toda clareza, que o mundo declarou a morte de Deus. E ele disse que a declaração da morte de Deus é um ato suicida, porque a declaração da morte de Deus é a declaração da morte do homem. É a declaração. Por isso que ele subiu nas tamancas quando ele leu a Constituição da União Europeia, e lá não foram mencionadas as raízes cristãs da Europa. Ele ficou furioso, Papa Bento XVI. E a Europa neopagã está colhendo os frutos do seu ateísmo prático. Está num caminho de autofagia, de autodestruição. Que onde Deus é declarado morto, ali é declarada a morte do homem. Quando o Papa, por exemplo, esteve nos Estados Unidos, ele disse: olha, um país que mata os seus filhos não tem futuro. Onde tem aborto provado e onde se pratica o aborto livremente, é um país que não tem futuro. Amados, então o demônio continuamente ele fica dizendo: não troque o certo pelo duvidoso. O que é o duvidoso na cartilha do diabo? É tudo aquilo que Deus nos chama: a santidade, a conversão, a castidade. É loucura para o mundo ser casto, né? É loucura. Castidade para o mundo é absoluta loucura. Hoje é uma perversão generalizada. Mas a Bíblia diz que não há peso, Eclesiastes, não há peso para pesar o valor de uma alma casta. Conhece aquelas balanças que tem duas bandejas? Né? Tem uma bandeja aqui, outra aqui, daí você põe um produto e põe um peso, né? 3 quilos, 4, 5. Então, se você colocar castidade aqui na bandeja, não tem peso capaz de erguê-la. Não há peso para pesar o valor de uma alma casta, diz Eclesiastes. Mas para o diabo, isso é o quê? É trocar o quê? O certo pelo duvidoso. O que é o certo? É o gozo, é a devassidão.
pagar o dízimo. Meu Deus, isso é loucura para o mundo. Evangelizar, você se ocupar com a evangelização, enquanto podia. As pessoas às vezes olham para mim, eu trabalho como pregador em tempo integral. Larguei minha carreira de jornalista, de professor de inglês, para me dedicar exclusivamente às missões. E as pessoas dizem, céus, quando elas me ouvem pregar, meu cara, se tu se dedicasse a ganhar dinheiro, tu ia fazer muito dinheiro. Mas irmãos, Jesus diz, acumular tesouros no céu, onde os ladrões não roubam e as traças não corroem. E Jesus diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Não pensa nesses grandões, esses famosos que morreram. Onde é que eles estão? Onde é que estão os grandões deste mundo? Aqueles que aos olhos do mundo são os grandes, os poderosos, os sábios, né? Mas no dia da morte, o sujeito sabe elogio funerário? Já ouviu falar em elogio funerário? O sujeito está ali no caixão, aí está todo o grupo de gente aí tem o mestre de cerimônias, né? Que vai fazer um discurso. Não, porque esse nosso irmão foi um guerreiro, foi um exemplo, um grande exemplo de inventividade, disso, daquilo, e a alma do sujeito está queimando no fogo do inferno. É o famoso elogio funerário, né? Queridos, vocês estão percebendo como as pessoas estão dando ouvidos a essa mentira do demônio, o pai da mentira, que seduz o homem para dizer assim, não, olha, a morte, meu filho, é o fim de tudo. A morte o que é? É o fim de tudo. Então, ó, aproveita. Dorme com todo mundo, rouba o que você puder, consuma a droga que você puder, olha, pise em quem você puder, quem pode mais chora menos, cada um para si, Deus para todos. Esqueça essa tolice de palavra de Deus, essa instituição retrógrada, obscura que é a igreja, loucura você servir a Deus. É quem pode mais chorar menos, é bebedeira, é farra, é orgia, é corrupção, é mentira, é matança, é perversão sexual, é inversão dos sexos. Queridos, a maioria dos homens não pensa no dia da sua morte. A Bíblia diz que é melhor você ir na casa de luto do que onde tem uma casa onde tem festa. Porque quando você vai onde tem um luto, você pensa no teu fim. Não é verdade? Quando a gente está diante de uma pessoa que morre, a gente tem que lembrar, puxa, um dia eu vou estar estaqueado aí dentro desse caixão também. E onde é que vai estar a minha alma? Onde é que vai estar a minha alma? Ah, queridos, olha como as pessoas estão totalmente com as mentes cegas, cegas para aquilo que é eterno. Aquilo que é o quê? Eterno, né, Nelson? Então, esquecendo que a alma imortal ela é eterna. Queridos, olha, palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Andamos na fé e não na visão. A Bíblia diz que as coisas que a gente vê são passageiras. Aquilo que não se vê é eterno. Agora, é óbvio, eu estou ali gravando essa pregação com o iPhone 14 Pro Max. É óbvio, irmão, que eu não vou renunciar às coisas do mundo. Eu vou usá-las para o quê? Para entrar na posse daquilo que é eterno. Santo Inácio de Loyola diz que devemos agarrar tudo aquilo que contribui para a realização do plano de Deus e nos desvencilhar de tudo aquilo que é impedimento, certo? Nos desvencilhar.
cavalo encilhado, né? Cavalo encilhado, o sujeito domina o cavalo. Mas quando ele é desvencilhado, ele está livre. Da mesma forma, irmãos, nós só seremos livres quando entregarmos as rédeas da nossa vida nas mãos do Espírito Santo. Certo? Nas mãos de quem? Do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque quem semeia na carne vai colher a morte, e quem semeia no Espírito vai colher a vida eterna. Romanos 6:23. O salário do pecado, a morte. O dom de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna. Vida eterna. Irmãos, pensa. Vamos supor, ano que vem, pelo menos uma pessoa aqui no Ralhão não estará aqui, vai morrer. Pelo menos uma. Não estará aqui o ano que vem, já está morta. Pelo menos uma pessoa vai morrer. Olha, irmãos, a vida é curta. Você faz o café de manhã, você põe a água ali na chaleira, não sai o vapor. E quando você vê aquele vapor não está mais ali, a vida é isso. É um vapor que some. Por isso que andamos na fé. E fé, meus irmãos, é obediência, é dar ouvidos, ob-audire, dar ouvidos. Deus fala, eu dou ouvidos. Irmão, muitas vezes eu tinha tomado decisões totalmente contrárias à palavra de Deus, mas mudei depois de dar ouvidos à palavra. Eu tenho certeza que Deus me livrou de gravíssimos problemas, até da própria morte e até da morte eterna, por ter eu dado ouvidos à sua palavra. Correto? Queridos, obediência, fé, obediência, crer, dar ouvidos, obedecer, dar passos na fé, acreditando que cada passo que eu der na fé vai me conduzir o quê? Aos portões do paraíso, e não ao portão que dá acesso ao tanque de fogo. Meu Deus do céu! Uma vez eu estava visitando uns parentes lá no interior de Santa Catarina, e eles plantam fumo, tabaco, né? E aí tinha uma estufa, que o fumo é secado dentro de uma estufa, e eles alimentam com umas toras assim, uns pedaços de madeira, umas toras. E eu olhei para aquele forno, eram umas labaredas tão medonhas, mas tão horríveis, que eu tremi de medo. Aí Jesus falou: Celso, isso aí não é nada comparado com o fogo do inferno. Isso aí é refresco comparado com o fogo do inferno. Leia, busque na internet as visões que os santos tiveram do céu e do inferno. Procure lá. Santa Faustina Kowalska, visão do inferno. Procure lá. Ana Catarina Emerite, visão do inferno. Procure lá. Santa Teresa d'Ávila, visão do inferno. Procure lá. Os pastorinhos de Fátima. Procure lá Santa Francisca Romana. Procure São João Bosco. Todos eles tiveram a visão do inferno e do céu. É de arrepiar os cabelos. É medonho que eles viram. E aqui, irmãos, olha, fé só é possível enquanto a alma estiver no corpo, porque depois nós vamos estar na visão, ou do céu ou do inferno. Fé só é possível enquanto a alma está no corpo. Olha, nós, por exemplo, nós começamos lá em Santa Catarina, vigílias mensais de adoração ao Santíssimo. Começamos à meia-noite e vamos até 6 da manhã, adorando o Senhor, exposto no ostensório sobre o altar. Ficamos da meia-noite às 6 da manhã, adorando o Senhor. Já fizemos 27 vigílias consecutivas dessa. A próxima será agora dia 21. Irmãos, para o mundo, você ficar uma noite inteira ali na frente
de um pedaço de pão é o fim da picada, certo? Isso lá em Balneário, onde eu moro, uma cidade litorânea, é da meia-noite às 6 da manhã, bebendo, se prostituindo, né? Consumindo droga. No litoral, terrível. E a loucura. Mas o que? A nossa fé nos dá certeza que ali está o Senhor, o Rei da Glória, aquele que merece toda adoração, todo louvor, toda honra, toda reparação. Eu vou me confessar com o padre. Eu aprendi que o padre, ele age em persona Christi, na pessoa de Cristo. Ou seja, o padre pode estar bêbado ali no confessionário, mas é o próprio Cristo que me absolve, te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, eu creio, pela fé eu creio que, e outra coisa, pela fé eu reconheço que eu sou pecador, e reconheço que a misericórdia de Deus também é infinita, e também pela fé eu creio que não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa dar o perdão. Amém? É o que está escrito no catecismo. Eu reconheço que sou pecador, reconheço que sou merecedor do inferno, mas também reconheço pela fé que não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa dar o perdão, desde que haja o quê? Arrependimento e o desejo sincero de romper com aquele pecado. Amém? E aí eu tenho a certeza pela fé de que aquilo que está em Romanos capítulo 8, versículo 1: de agora em diante já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Eu tenho essa certeza. Eu tenho a certeza de que eu não posso afirmar com 100% de certeza que eu entrarei no céu, mas eu tenho certeza de que se eu me manter no caminho reto, não me desviando nem para a direita nem para a esquerda, eu vou dar lá nos portões do céu. Amém? E que eu estarei livre da condenação. Se eu perseverar no caminho reto, no caminho da santidade, se eu continuamente eu der o meu sim a Deus, como Maria, que ela deu o seu sim diário, cada novo dia, cada situação, exílio, o meu sim, isso, o meu sim, a cruz, o meu sim, eu vou ser um dia coroado também pelo próprio Jesus. É uma promessa de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, fala assim: ser fiel até a morte. E qual é a promessa? Eu te darei a coroa da vida. Eu te darei o quê? A coroa da vida. Ser fiel até a morte. Eu te darei a coroa da vida. Irmãos, quando Jesus diz que ele deixa as 99 ovelhas e vai em busca da ovelha que se desgarrou, e olha a expressão: até encontrá-la. Até encontrá-la. Ou seja, ele vai fazer tudo para salvar aquela ovelha. Tudo. Até encontrá-la. E diz a palavra que Jesus foi obediente até a morte. E morte de cruz. Até a morte. Certo? E morte de cruz, a morte mais vexatória, o maior opróbrio que alguém poderia sofrer. E por isso que a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Irmãos, aqui está a conversão. Conversão é você mirar, sempre que você estiver aqui na terra, fazendo algo, investindo algo, criando, inventando, produzindo, empreendendo, mas sempre pensando que tudo isso deve me conduzir ao céu. E não somente isso, uma conversão mais perfeita é quando você pensa na salvação dos outros, certo? Na salvação dos outros. Que a melhor maneira de você salvar a você é você trabalhar pela salvação dos outros. E aqui diz a palavra que estamos
só, o dia que a gente entrar no céu, pense, sei lá, um portão de 100 mil quilômetros de altura de ouro, todo de ouro, se abrindo assim, e vai os territórios celestiais diante dos teus olhos, e por toda a eternidade, irmãos, por toda a eternidade, para sempre, você vai ter alegrias, gozo. A Bíblia fala em torrentes de delícias, não é só delícias não, torrentes de delícias, à direita de Deus. Sabe, muitos teólogos falam que o céu, o que é o céu? É você conhecer a Deus sem jamais chegar a conhecê-lo por inteiro, porque Deus é tão grande, tão imenso, tão incognoscível, que nem uma eternidade é suficiente para conhecê-lo. E o conhecimento de Deus é um gozo tão inefável, tão maravilhoso, que São Paulo diz que o olho humano jamais viu, ouvido jamais ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, irmão, se a gente tivesse noção do que Deus tem para nós lá no céu, ah, irmão, nós seríamos santos, nós viveríamos uma santidade tão perfeita, tão maravilhosa. E o dia que a gente estiver lá no céu, a gente vai lamentar mesmo. Ah, meu Deus, por que eu? Não, por que eu não? Certo? Vendo a fidelidade de Deus, a veracidade de Deus, e aí nós vamos entender no céu aquilo que é a nossa realidade, aquilo que é a coisa mais importante para o ser humano. Deus é veraz. Deus é o quê? Veraz. Deus não mente. No momento em que você começar a levar a sério essa verdade, Deus é veraz, Deus não mente, a tua vida vai mudar. Porque a partir daí você vai entender que o amor de Deus, o poder de Deus, o favor de Deus, eles são reais. Eles são reais. Não é uma quimera, não é um sonho de uma noite de verão, não. É a realidade mais real que existe, a promessa de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o Espírito de Deus. Aí você vai ser verdadeiramente livre, aquilo que Jesus diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ou ela vai ser escrava da opinião alheia, ou ela vai ser escrava da carne, ou vai ser escrava do diabo, ou escrava da mentalidade deste mundo. Ela nunca será livre, vai viver só para satisfazer algo de fora. E a pessoa livre, ela tem essa certeza de que nada exterior é superior àquilo que está dentro dela, o Espírito de Deus. O Espírito que a conduz, o Espírito que a transforma, que a fortalece. Correto, irmãos? O Espírito que revela a verdade. Por isso que aqui diz a palavra, diz aqui, é também por isso que vivos ou mortos nos esforçamos para agradar-lhe. Irmãos, aqui que está o grande desafio nosso. É preciso esforço para agradar o Senhor. Esforço. Nós fazemos essas vigílias, né, da meia-noite às 6 da manhã, uma vez por mês. Ah, mas é uma tranquilidade, né? Assim, ficar privado do sono a noite inteira é a coisa mais gostosa do mundo. E não tomamos café, é proibido tomar café. Porque não é piquenique, não. Toma café de manhã. Que daí não é vigília, aí é piquenique. Então, é preciso esforço. Eu viajei agora para a Tanzânia,
Fui em missão lá na Tanzânia, fiquei 3 semanas evangelizando lá. Irmão, eu viajei 15 horas dentro do avião apertadinho. Meu Deus, 15 horas ali apertado, igual sardinha na lata. 15 horas, não podia nem esticar os joelhos. Cheguei lá mais um atraso de 5 horas no voo seguinte. Depois mais 6 horas até o próximo voo. Mais 5 horas de carro, que eu pensei que eu ia morrer, porque era uma estrada horrível. E o motorista ia que nem um louco. Noite. Irmão, esforço. Esforço. É preciso disciplina. É preciso iniciativa. Não se termina o que não se começa. Mas não basta começar bem, é preciso terminar bem. E para terminar bem é preciso esforço, perseverança, luta, trabalho, organização. Busca excelência. Correto, irmãos? E aí, diz aqui, a palavra de Deus, diz aqui, agora sim, aquilo que eu falei no início. Porque, olha só, diz assim, porque teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ele não pensa nisso. Pensa eu diante do tribunal de Cristo. Pensa você. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito, enquanto estava no corpo. Enquanto estava onde? No corpo. Olha, irmão, você tem que tomar uma decisão hoje. Toma uma decisão. É preciso uma decisão de romper. É um rompimento, irmãos, aqui. Um rompimento com tudo aquilo que põe em risco a minha salvação. O que é uma decisão? É fazer uma cisão. O médico, ele pega o bisturi e ele faz o quê? Uma cisão. Ele tira a parte podre para salvar a parte, não contaminar a outra parte. Claro que uma cisão dói na carne. Romper com um amante. Uma vez uma mulher me procurou, ele disse que estava em adultério, precisava de ajuda. Eu falei assim, mas por que você não rompe com este homem? Ela falou assim, porque ele é tão cheiroso. Mas ele é tão cheiroso. Meu Deus! Olha, pensa no cheiro de enxofre no inferno. Então, nós somos especialistas em apresentar falsas justificativas, falsas racionalizações, para a gente continuar de mãos dadas com o demônio. Irmão, nós somos especialistas, não é? Irmão, rompimento. Eu preciso romper. Romper mesmo. Se você tem alguma pessoa que te leva ao pecado, ou que você está seduzido, se você encontrar na rua, está vindo por aqui, cruza a rua e vai para o outro lado. Teu celular, você está viciado em vídeo pornográfico, passa no rio e joga lá na ponte do teu celular, viu? Jesus diz, é melhor você, se o teu pé te leva a pecar, corta. É melhor você entrar aleijado no céu do que com os 2 pés no inferno. A mão, o olho, ou seja, elimina tudo que te leva ao pecado, pessoas, situações, livros, seja o que for. Queridos, olha só o que diz a palavra de Deus aqui. É por isso que não desfalecemos,
ainda que exteriormente se desconjunte o nosso homem exterior, nosso interior renova-se dia para dia. A nossa presente tribulação, você tem tribulação, irmão? Tem ou não tem? Todos temos, né, tribulações. Todos temos tribulações, não tem aquele que não tem. Mas a nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. O quê? Um peso eterno. Um peso eterno de glória incomensurável. Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? A Bíblia diz aqui, vamos entender, queridos, nós precisamos conhecer. Olha, para você vencer o inimigo, você precisa conhecê-lo. A nossa meta é habitar com Deus no céu. Mas o catecismo da igreja diz que a vida do homem sobre a terra é um combate. Não só isso, é um árduo combate. É o quê? Um árduo combate. A vida não é a vida aqui na terra não é uma Disneylândia. Tem gente que acha que o mundo é um Beto Carreiro World, não, uma Disneylândia. Irmãos, o diabo é o primeiro a entrar na igreja e o último a sair. Pode ter certeza. Olha, nós temos 3 inimigos que combatem contra nós e contra quem nós combatemos. E não existe armistício, não existe um acordo, tipo assim, olha, ô diabo, você fica aí no teu canto, eu fico aqui no meu, eu não mexo contigo, você não mexe comigo. Não dá certo. Não dá, o diabo não aceita acordo. Ele vem senão para furtar, matar e destruir. Então, olha, quais são os 3 inimigos contra quem combatemos e que combatem contra nós? Primeiro, o inimigo dentro de nós é a concupiscência, esta inclinação. A inclinação tem quanto tempo aí? 10 minutos? Esta inclinação que eu tenho para o erro, para o vício, certo? Então é uma inclinação, estou inclinado aqui, tenho uma inclinação que me empurra para baixo. É o que a gente chama de concupiscência. É essa propensão que todos nós temos, né? É por isso que você está andando aqui, os teus olhos estão aí, né? Ai, puxa, se eu pudesse, puxa, se tivesse um jeito de dormir com esse, com aquela, né? A carne que grita, né? Nós temos um inimigo à nossa volta, que é essa mentalidade de pecado que as novelas, os filmes, tá por aí. O satanismo, o ateísmo, a bebedeira, a farra, a orgia, tudo isso que a gente conhece do mundo, o aborto, a corrupção, a mentira, as falsas doutrinas. Agora estão querendo criar uma religião universal, uma nova era, né? Em que Deus e o diabo fazem as pazes e todo mundo vai viver numa boa, né? Como se isso fosse possível. A New Age, não tem jeito. Esse mundo, né? Que declara e aplaude a morte de Deus. E nós temos um inimigo acima de nós, que é o diabo. Que ele fica maquinando, pensando, ele fica, o que eu vou fazer para quebrar as pernas dos céus? Esse cara está fazendo um estrago no meu reino, né? Eu tenho que dar um jeito de quebrar as pernas desse cara. E ele fica maquinando, ele fica olhando, ele arma ali uma armadilha aqui, né?
Eu lembro quando eu era piazão assim, fazer uma arapuca, né, aquela piramidezinha, aí botava um milho e a gente armava um mecanismo, o passarinho entrava, pisava no mecanismo e pau, ia para a panela. E assim, o diabo quando sai para pescar, meu irmão, ele não precisa de isca, de ceva, porque a isca já está aqui dentro de nós. É o milho, né, que a sedução do pecado. E agora entra, irmão, eu digo o seguinte, qual é a solução? Chama-se Espírito Santo. Chama-se o quê? Espírito Santo. Espírito Santo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. São Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Daí nós podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí nós podemos dizer, pode cair 10 mil à minha direita e 1000 ao meu lado, eu não serei atingido. E aí, irmão, você vai se tornar um homem indômito, uma mulher indômita, inabalável na fé. E aí as maravilhas de Deus vão acontecer na sua vida. Deus vai operar maravilhas na sua vida pelo poder do Espírito. Irmãos, Deus tem sonhos grandes, planos grandes para você. Você sabe quantas pessoas vieram no primeiro Halel aqui, em 1988? Quantas pessoas tinham? 8 pessoas. No primeiro Halel aqui. 8. E 2 bandas aí de meia tigela. Mas olha o que é uma mulher cheia do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo. Ele faz um estrago medonho no reino do diabo. Que o Espírito de Deus é o poder de Deus. E Deus é invencível. Deus, ele é invencível. E nós temos um defensor, Jesus. Jesus que intercede por nós diante da face do Pai. Irmãos, eu pergunto para você: você tem recorrido ao Senhor como teu defensor? Você tem Jesus como de fato o teu defensor? Aquele que te defende, que aplana o caminho à tua frente? Nós temos um Deus, irmãos, que Ele transforma a montanha em vales, que Ele tira a água da rocha, que Ele faz correr rios pelo deserto. Nós temos um Deus que pode tudo, um Deus que não tem medo de nada, um Deus que é invencível. E aqui entra a nossa busca, entra aqui a nossa resposta ao chamado de Deus. Entra aqui a nossa fé, a nossa humildade. Nós temos que saber, irmãos, que o mundo é o mundo, mas nós temos que saber também que existe um Deus que é o Senhor da história e que a última palavra sobre a história humana pertence a Jesus. De nossa parte, irmãos, de nossa parte, vamos fazer aquilo que São Paulo diz: esquecendo o que passou, eu me lanço para frente, rumo ao prêmio que Deus me reserva. Amém? Então, se você teve um passado, teu passado, olha o que diz o Senhor para você. Se você ainda não deu a tua resposta total, sem reservas, sem precauções, você pode até dar uma resposta para Deus, mas muitas vezes é uma resposta cheia de reservas e de precauções. Mas agora olha o que diz a palavra de Deus para você. Jeremias 15: eis a razão pela qual diz o Senhor: se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Amém? Se voltares para a oração, para o confessionário, para a Bíblia, para os retiros, se voltares para o caminho do reto, se voltares para o meu serviço, aqui, se voltares, farei de ti um servo que está a meu serviço. Se apartares o precioso do que é vil, serás como a minha boca. Amém? 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 E diz, olha, irmãos, o que é precioso, o que é vil?
Diz aqui: se apartares o precioso do que é vil, serás como a minha boca. Ou seja, o próprio Deus agirá em você, falará em você, e você se tornar uma pessoa inabalável, invencível. E o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, irmãos. O poder, a força. Jesus diz: a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Portas se abrirão. Deus fará coisas lindas na sua vida, novas, novidades. Vai te dar criatividade, inventividade, força, visão. E você vai fazer coisas grandiosas. Ah, meu Deus. Diz aqui: serão eles então que virão a ti, e não tu que irás a eles. Então erguerei ante esse povo sólida muralha como bronze. Será atacada, mas não conseguirão vencê-la. Amém? Não, ninguém vai conseguir te vencer, pois estarei a teu lado para proteger-te e livrar-te. Amém? Para proteger-te e te livrar. Isso é promessa de Deus para você. Glória a Deus. E aqui: eu te arrebatarei da mão dos maus e te libertarei do poder dos violentos. Irmãos, o que este Halel mudou na sua vida? Eu pergunto para você: será que é possível você sair desse Halel com menos fé? É possível isso? É possível você sair pior do que você entrou? Irmãos, como será a sua vida a partir de hoje? Lembre-se de uma coisa: o Senhor sempre estará ao teu lado para te proteger, para te livrar. Tudo que o Senhor pede de você, irmão, é que você seja a partir de hoje um homem de fé, uma mulher de fé. Que você diga sim ao seu chamado. Se você quer de fato dar um sim a Deus como Maria, o sim sem reserva, sem precauções, eu convido você a ficar de pé agora. Ouça essa música. Essa música, deixe que a letra dessa música fale o seu coração agora. Ele que me fortalece, nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero seguir, entregar meus projetos, deixar-me criar os caminhos que Deus desejou. Como eu segui tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim, vou persistir, mesmo nas marcas daquela dor, tudo que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou.
Deus espera de você é um sim. Quando você dá um sim, Ele manifesta todo o poder dele na sua vida. Então diga agora, se você quiser: eis aqui o servo do Senhor. Ou serva, né? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Eu te dou o meu sim, Senhor Jesus. Sem reservas e sem precauções. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Padre, seja muito bem-vindo.